Oi pessoal, eu sou José Alves, sou sócio de mercado de capitais do VBSO Advogados e a gente está começando mais um episódio do nosso podcast Entre Ofertas, em que a gente discute temas de mercado de capitais, mercado financeiro, ativos virtuais, o que acontece nesse mercado de uma forma leve, divertida, deixando todo mundo atualizado. Estamos aqui hoje eu e o Henrique Lisboa, meu sócio. Fala um oi aí, Henrique. Obrigado, José. Hoje a gente vai falar sobre o crédito ao trabalhador. O Brasil é um país conhecido pelas suas taxas de juros elevadas, não vamos aqui discutir quais são as razões disso, elas são de natureza econômica, jurídica, sociológica, né? Dá para a gente fazer uma discussão sobre vários ângulos de por que nós pagamos tanto juros, né? Hoje, quando nós estamos gravando esse podcast, a Selic está em 15% ao ano, quer dizer, o governo tem que pagar 15% ao ano de juros para se financiar. É uma taxa super elevada em padrões mundiais. Então, o trabalhador, os negócios, as pessoas físicas vão ter que pagar uma taxa superior a essa. E a gente tem um esforço contínuo aqui de criar novas fontes de crédito para baratear o custo do empréstimo e dar dinheiro para a população consumir, né? No nosso episódio de hoje, a gente vai falar especificamente sobre a linha de crédito do trabalhador, que foi anunciada pelo governo federal esse ano e tem sido não só uma fonte de obtenção de empréstimos por pessoas físicas, utilizando o FGTS, como também tem sido um tipo de crédito muito cedido em transações de securitização, seja para fundos de recebíveis, seja para companhias securitizadoras que vão emitir certificados de recebíveis lastreados nesse tipo de recebível. E a gente vai hoje aproveitar aqui do conhecimento do Henrique sobre esse tema, que já fez diversas operações dessa natureza lá no VBSO, para contar para a gente um pouco como que isso funciona, para a gente entender melhor e você que está na audiência conhecer esse tipo de produto e que tipo de transação pode ser feita, quais são os riscos envolvidos nesse tipo de fundo, nesse tipo de CR. Então, começando aqui com o roteirinho que a gente preparou, eu queria perguntar para o Henrique quais alterações foram trazidas pela lei 15.179 com consignado privado e quais são os limites legais do que a gente chama aí de crédito ao trabalhador. Legal, José, obrigado pela pergunta. Importante a gente destacar, né, que o crédito que a gente está tratando aqui é uma modalidade de crédito consignado. Tá? O crédito consignado ele já é bastante conhecido no mercado, especialmente o crédito consignado no setor público. Tá? Então, esses empréstimos pessoais que são pagos mediante o desconto das parcelas, né, de amortização e juros dos empréstimos na folha de pagamento, né, dos funcionários públicos, dos aposentados e pensionistas do INSS. Né, essa modalidade de crédito que ganhou bastante destaque ao longo aí, do século XXI, né, tem sido bastante operada pelas instituições financeiras e que tem uma atratividade bastante relevante também, né, para quem toma o crédito, tendo em vista que as taxas de juros costumam ser bastante menores quando comparadas com o empréstimo pessoal que vai ser pago, né, numa modalidade não consignada. Isso porque há, da perspectiva do credor, né, da instituição financeira que empresta os recursos, né, para essas pessoas físicas, um menor risco de crédito, né, tendo em vista que você não depende, né, de um ato voluntário do devedor, né, de transferir recursos, seja pagando um boleto, fazendo um PIX, né, fazendo uma TED para a instituição financeira, né, para o credor, e essas parcelas, né, de amortização e juros, elas são mensalmente descontadas, né, da folha de pagamento do contra-cheque diretamente pelo ente consignante, né, que usualmente no empréstimo público é o INSS, né, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Né. Tendo em vista que você tem uma diminuição do risco de crédito, você consegue com isso também ter uma diminuição do custo desse crédito com a cobrança de taxas menores. Né. Então, a grande popularidade da modalidade do crédito consignado ao longo aí dos últimos 20, 25 anos tem sido realmente no setor público. Porém, desde 2003, a gente já tem uma lei que disciplina o crédito consignado no setor privado, que é a Lei 10.820, tá?
Então, já existia a possibilidade de se fazer crédito consignado no setor privado, né, para funcionários de empresas não públicas. O problema era, né, que para viabilizar operacionalmente esse consignado privado, cada empresa precisava celebrar, né, um convênio de consignação com as instituições financeiras que proveriam esse crédito. Né? Então, para o funcionário, né, para o empregado da iniciativa privada ter acesso a esse crédito consignado, a empresa dele precisaria ter um convênio com uma instituição específica, né, o que trazia aí limitações operacionais e diminuía também a concorrência entre as diferentes instituições financeiras e mesmo o barateamento, né, do custo desse crédito, né, e a facilidade do acesso. Então, num cenário como o José descreveu, né, que você tem a taxa de juros básica da economia elevada, né, você tem um mercado de crédito sufocado tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas, né? A iniciativa que o governo federal teve esse ano foi de tentar trazer para o consignado privado a experiência que ele já tinha no consignado público, né? Então, para isso, em março desse ano, né, é editada uma medida provisória, a MP 1292, né, que cria esse chamado crédito ao trabalhador ou consignado privado CLT. Então, vale a gente destacar de novo, né, que não é a introdução da possibilidade de consignado privado. Na verdade, é uma tentativa do governo de sistematizar, né, o acesso a esse consignado privado via plataformas, né, e sítios eletrônicos, usando especialmente a experiência que a Dataprev, né, a empresa pública que já operacionaliza os empréstimos consignados do INSS, né, para aposentados, pensionistas e beneficiários. Então, o Dataprev cria uma plataforma, né, de fácil acesso para o empregado da iniciativa privada e via essa plataforma as instituições financeiras interessadas se cadastram, né, para fazer a oferta e com isso o trabalhador consegue ter acesso, né, a diferentes oportunidades de tomada de crédito consignado sem necessidade de um convênio específico de cada instituição financeira com o seu empregador, né? Os empregadores eles são obrigados pela lei a viabilizar esse consignado via o desconto no contra-cheque, né? Então isso não fica mais dentro de uma escolha de cada empregador se ele quer viabilizar esse crédito e com qual instituição financeira. E, via essa plataforma, o trabalhador consegue também comparar, né, diferentes oportunidades e escolher aquele crédito que tem a menor taxa, né, que tem as melhores condições, e com isso você, na perspectiva, né, do governo federal, você dá acesso ao crédito, né, para uma população bastante endividada, que obviamente acaba ficando estrangulada por conta da taxa básica da economia estar tão elevada como ocorre nesse momento, né? A MP 1292, né, é editada em março de 25, né, passa por um processo de conversão em lei e em julho desse ano é editada, né, a Lei 15.179, que modifica exatamente a Lei 10.820, né, a lei que trata sobre o consignado privado para prever as condições e as limitações, né, de acesso a esse crédito. O trabalhador precisa possuir um vínculo empregatício ativo, né? E ele tem que ser ou empregado seletista, né, empregado rural, empregado doméstico ou diretor não empregado, mas com direito a FGTS, né? E obviamente que ele não pode comprometer 100% do seu salário no pagamento de parcelas de crédito consignado, né? Então, assim como existe, né, para cada modalidade de crédito consignado público limitações do percentual do quanto pode ser comprometido, né, dentro de uma preocupação já de muitos anos do legislador, né, com o superendividamento da população brasileira, aqui também no crédito consignado privado, no crédito ao trabalhador, você tem uma limitação de até 40% do salário líquido do trabalhador que pode ser comprometido com o pagamento desses empréstimos, o que se chama de margem consignável, né? Ou seja, o quanto ainda está disponível desse salário líquido do trabalhador para que você tenha, né, a absorção de novas parcelas para pagamento desses empréstimos consignados. Desses 40%, 35% podem ser destinados à amortização de empréstimos consignados, então mútuo, e 5% ao pagamento de parcelas de cartão de crédito ou de cartão de benefícios, incluindo saques, né, que seria uma forma de, utilizando o cartão de crédito, o trabalhador conseguir
conseguir obter um empréstimo via um cartão de crédito ou um cartão de benefícios. Como que se calcula, né, esse salário líquido do trabalhador e, portanto, qual é a base para que o empregador e as instituições financeiras consigam verificar qual é a margem consignável disponível, né? Para isso, o empregador tem que deduzir, né, do salário bruto do trabalhador as contribuições previdenciárias, né, imposto de renda retido na fonte e, principalmente, né, os demais descontos compulsórios previstos na CLT. Então, por exemplo, pensão alimentícia, né, ele já é descontado e não entra nesse cômputo desse salário líquido. E, portanto, esse salário líquido e a margem consignado, portanto, esse salário líquido e a margem consignável, ela pode variar de mês a mês, né? E a lei deixa previsto expressamente que o empregador não pode, né, descontar além dessa limitação, né, em que se houver menos recursos disponíveis dentro do salário líquido do trabalhador para fazer esse desconto, o empregador vai descontar até o limite máximo dos 40% e o que restar vira um pagamento não consignado que o trabalhador tem que fazer direto à instituição financeira. Entendi. E aí a instituição financeira tem que mandar um boleto para o trabalhador dessa diferença. Exatamente. Entendi. Que tipo de desconto, além de pensão alimentícia, entra nesses descontos que tem uma preferência sobre a parcela do crédito ao trabalhador? Contribuição sindical, por exemplo, também é descontada antes do cálculo do salário líquido do trabalhador. Caso, obviamente, o empregado, né, seja associado a um sindicato, né? E aí tem necessariamente um aumento de risco para a instituição financeira. Com certeza, com certeza é algo que precisa ser mapeado pelo mercado, né? É uma modalidade nessa forma de operacionalização, né, relativamente recente, né? Então iniciou em março, né? Em março a Dataprev já disponibilizou a plataforma, né? E a gente só teve a lei no formato final agora em julho, né? Então todo esse procedimento ainda está sendo entendido pelo mercado até para, né, futuras securitizações e captações utilizando esses créditos. E do ponto de vista operacional, como que funciona essa plataforma? E uma dúvida adicional nesse mesmo quesito, né? O banco ele consegue selecionar para que empresas ele vai fornecer crédito? Ou se ele disponibilizar uma linha de empréstimo nessa modalidade, ele tem que atender qualquer potencial mutuário, independentemente do empregador? Exatamente, né? O cadastro da instituição financeira é junto à Dataprev, à plataforma, né? Mas ele não seleciona, né, para quais empregadoras ele vai poder prestar isso ou não. Então é diferente do regime anterior em que você tinha que celebrar um convênio com cada empresa, né? Aqui a ideia é centralizar isso na Dataprev, mais uma vez tentando emular o sucesso que o governo teve com INSS, né, o consignado federal, estadual e municipal, se utilizando dessas plataformas, né? Obviamente que você tem um componente de risco também da própria consignação e repasse por parte do empregador, né? Então, porque a Dataprev ela não faz a retenção, não, né? Quando a gente fala do INSS, quem faz é o próprio governo. Exatamente. Aqui você depende do empregador não quebrar, né? E o consignado privado, ele sempre teve uma dificuldade de decolar, justamente por conta da análise de crédito da instituição financeira em relação aos entes consignantes privados, né? Exatamente, é por isso que a lei deixa muito específica, né, pós-modificação, as responsabilidades do empregador, né? Tanto as responsabilidades do empregador frente aos seus empregados, né, de não descontar além do limite previsto em lei, como também as responsabilidades do empregador junto a esse repasse, né, pós-desconto para as instituições financeiras. Mas é claro que existe aqui um componente de risco operacional e de crédito de cada empregador que vai ter que ser precificado pelo mercado e visto na prática, né, à medida em que essa modalidade de crédito ganha espaço na economia, né? Tem alguma restrição de tipo de instituição financeira que pode participar desse crédito ao trabalhador? Ou qualquer instituição financeira? Qualquer instituição financeira. Ela só precisa estar previamente cadastrada no Dataprev. No Dataprev. Então, por exemplo, uma sociedade de crédito direto pode participar, uma fintech? Uma fintech desde que... De crédito. Instituição financeira, exato. Regulada pelo Banco Central e que possa dar crédito, sim. E como que funciona esse processo, né, de formalização do empréstimo, averbação? É tudo via plataforma? Como que é essa dinâmica?
Exatamente, via plataforma, né, formalização digital dos contratos, né, já tivemos diversas portarias, né, regulando esses aspectos operacionais do crédito ao trabalhador, desde da MP, né, pós a conversão em lei, né, a gente já tem portarias, por exemplo, limitando o máximo de parcelas que podem ser incluídas em cada contrato, né, então para empregados seletistas, né, rurais e domésticos, você tem uma limitação de até 96 meses de parcelas que podem estar compostas dentro de cada contrato de crédito. Tá? Importante destacar também que a própria MP já previa um regime de transição tendo em vista que você tinha, né, já consignado privado, contratado pelos empregados, previamente a criação dessa plataforma. Então, para solucionar isso, o que a MP previa, né, quando da sua introdução ali em março, eram 120 dias para que as instituições financeiras, né, os credores que tivessem já contratos de consignado privados previamente à edição da MP, cadastrassem esses contratos na plataforma da data prévia, até para que essas parcelas fossem consideradas dentro da margem consignável disponível para a contratação de novos créditos. Né? E o que a MP previa também é que nesse período de 120 dias, toda a contratação de novo crédito consignado privado, já dentro do novo regime, os recursos deveriam ser destinados necessariamente para a quitação dos empréstimos anteriores, né? De modo que, pós 120 dias, você já operasse com o crédito já dentro dessa nova modalidade, né? Também já tem a previsão específica de possibilidade de portabilidade de crédito entre instituições financeiras, desde que a instituição que está oferecendo, né, essa oportunidade de portabilidade cobre uma taxa de juros menor do que o empréstimo que está sendo quitado, né, que está sendo portado dentro dessa operação. Entendi. Pensando aqui, né, no caso de rescisão, só para a gente deixar isso bem claro, né, pensando tanto do ponto de vista da instituição financeira, mas agora pensando também na situação em que esse crédito foi cedido para um fundo ou foi cedido para uma securitizadora. O que acontece se o trabalhador for mandado embora ou se ele pedir demissão? Que eu acho que é um risco relevante, né? Quando você olha para INSS ou você olha para um funcionário público com instabilidade, é muito improvável que, né, a não ser que o aposentado venha a falecer, né, você tem um caso de fraude, o cara perca o benefício, que é difícil, né, ou o funcionário público também peça demissão, né, peça exoneração, seja demitido por alguma situação muito grave. No caso do mercado de trabalho privado, é comum, né, que haja movimentações, você manda a pessoa embora, a pessoa se demite, né? Perfeito. O que acontece, né? Como que o fundo, por exemplo, a securitizadora, vai receber esse pagamento depois? Veja, o que prevê a lei, já se preocupando com essa hipótese, né, de desligamento voluntário pelo próprio trabalhador ou sendo demitido pelo empregador, é que desde que previsto expressamente no contrato, né, não vejo por que os contratos sairiam sem essa previsão expressa, o empregador está autorizado a fazer o desconto, né, das verbas rescisórias até o limite dos 40%. Tá? Então, dessas verbas rescisórias, né, 40% vão ser utilizadas para amortizar, né, as parcelas dos empréstimos via a obtenção desses recursos. Né? O que a lei também prevê é que, dada a integração da plataforma, né, quando o trabalhador obtiver um novo emprego que se qualifique, né, então seletista, trabalhador rural, etc., o novo empregador vai passar a processar os descontos, né, para as instituições financeiras que já tinham contratado com esse trabalhador, dentro do novo salário combinado com o trabalhador que obteve esse novo emprego. Então, há essa previsão também da possibilidade de você retomar os descontos, né, sem que haja necessidade da contratação de um novo crédito. Né? Eu acho que isso é algo que a existência dessa plataforma centralizada para as operações vai facilitar, né, a retomada desses descontos. Obviamente que a gente tem ainda uma série de questões operacionais a serem entendidas e mesmo de como o judiciário trabalhista vai encarar essas situações. Né? E aí, quando você fala da verba rescisória, pega também o saque do FGTS, né? A gente tem alguma conexão, alguma previsão para trabalhar na situação que o trabalhador ele tenha contratado aquele empréstimo com garantia do saque aniversário e
também tem esse empréstimo consignado privado ou são coisas totalmente separadas? O que a lei prevê é que você pode ter o desconto de até 10% da conta vinculada do FGTS, né, e até 100% da multa rescisória do FGTS pode ser utilizada, né, para amortização dessas operações de crédito, né. É claro que se o trabalhador tomou esse crédito pessoal, né, com antecipação do saque aniversário, que é uma outra modalidade de crédito, que é uma outra modalidade, que não está vinculado na mesma plataforma, você vai ter um conflito prático entre essas operações, né, e entendo que você não poderia privilegiar o crédito ao trabalhador, né, o consignado do CLT, frente ao disposto nessa outra modalidade de crédito. Mas a instituição financeira vai ter que saber se o cara vai ter que se acautelar, se o cara já tomou, né? Exatamente. O mutuário já tem alguma outra linha que pode conflitar, né? Exatamente. E o que tem de obrigação para o empregador nessa linha de crédito ao trabalhador? Como que funciona a relação do empregador com o banco aí, no caso desse empréstimo com a securitizadora, com o fundo, com o credor do crédito, né? Esse procedimento do consignado privado, né, com a edição da MP, a posterior conversão em lei, se tornou na prática uma nova obrigação acessória de todo empregador, né? Então, assim como ele precisa processar os descontos previdenciários, o recolhimento do imposto de renda na fonte, agora ele também tem a necessidade de se cadastrar junto à plataforma, né, e processar mês a mês os descontos, né? E para isso ele precisa estar todo mês calculando o salário líquido disponível, né, fazendo o input na plataforma também do que há de empréstimos para que haja o cálculo da margem consignável. A ideia é que todas as instituições financeiras tenham acesso a essas informações, de modo que possam, portanto, verificar, né, a disponibilidade de margem consignável para novos empréstimos, né, e possam calcular aí, o quanto eles podem emprestar e qual a parcela ainda disponível para consignação mensal, né, e o empregador também ele tem que certificar de cumprimento das leis gerais de proteção aos dados do empregado, né? Então só pode divulgar até o limite do previsto em lei, né? Tem que fazer esse processamento e não pode também fazer nenhum tipo de compensação de dívida própria com o empregado que diminua essa margem consignável ou que privilegie, por exemplo, uma instituição financeira com a qual esse empregador já tenha um relacionamento prévio. Entendi. E se o empregador, por exemplo, consignou a mais do que ele deveria e transferiu para a instituição financeira, você enxerga algum tipo de risco? Aqui a gente está off-script, né? Perguntas que eu não combinei com o Henrique aqui. Se eu consignei a mais do que eu deveria e repassei para a instituição financeira ou para um fundo, para uma securitizadora, tem algum risco de questionamento judicial por parte do empregador contra esse financiador? Porque ele tem um benefício econômico, entre aspas, decorrente de uma apropriação indébita de recurso, né? No cenário que você está trazendo, José, entendo que o próprio empregador, de forma incorreta, né, fez descontos no salário líquido do seu empregado e repassou para a instituição financeira. Exatamente. Então, entendo que quem está aqui em descumprimento, né, a lei, é o próprio empregador, né? Então, nesse aspecto, o empregador deveria retornar ao empregado, né, os valores que ele descontou a mais e tentar reaver esses recursos por parte da instituição financeira. Mas no final do dia, quem deve sofrer uma perda nesse sentido é o empregador que fez o processamento errado desse desconto. Então, sem dúvida nenhuma que essa nova modalidade de crédito, né, ela abre espaço, né, para que uma população aí estrangulada, com uma taxa de juros alta, obtenha crédito, mas da perspectiva do empregador você cria novas obrigações e novos focos de risco, né? O back-office de cada empregador vai ter que ter aí um controle bem específico sobre esses descontos, exatamente para não cair nenhum risco aí de ser penalizado ou de ter que devolver recursos. A gente, como advogado, sempre fica pensando no que pode dar errado, né? E em litigiosidade, né? Aí eu queria fazer uma pergunta para você, José, você que é o nosso maior especialista de securitização no Brasil, cara que literalmente escreveu o livro, né, que as pessoas estudam para entender o que é securitização. Maior não, tem só 1,70 m, tem maiores do que eu. Como que você vê, né, dentro disso que eu te relatei, né, dessas características desse consignado? A gente sabe que securitização de consignado público já é, né, uma modalidade de securitização, seja via certificado de recebíveis ou principalmente fundos de investimento em direitos creditórios, né? O mercado já conhece bastante essa modalidade, mas como que você vê essas características do consignado privado e essas perspectivas, né, das instituições financeiras captarem no mercado de capitais via esses tipos de recebíveis do consignado privado?
A gente já tem visto, inclusive no nosso dia a dia, né, Henrique, transações dessa natureza, né? Fundos de investimento em direito creditório comprando esse tipo de recebível, securitizadora montando operação com certificado de recebível, né? Então, tem tudo para ser um novo tipo, aí, uma nova categoria super importante de transação de securitização. A gente tem visto principalmente bancos de menor porte, fintechs, acessando funding por meio desse tipo de transação de securitização com lastro nesse tipo de operação, né, de recebível, de crédito ao trabalhador. Assim como a gente viu no saque aniversário do FGTS, sempre que a gente tem novas linhas, o movimento que a gente tem visto, né, é que as fintechs de crédito, elas tomam os primeiros riscos, né, elas tentam desbravar o mercado, nadar no oceano azul, e as instituições financeiras de maior porte vêm logo a seguir, né, aproveitando até da experiência dessas operações menores, né, dessas empresas de menor porte, com menor volume, mas com certeza as transações de securitização vão abarcar, vão abraçar esse tipo de lastro de recebível. É importante que a gente tenha em mente, né, que tudo aquilo que existe de risco para a instituição financeira ou de preocupações que a instituição financeira tem que ter quando ela concede o crédito e mantém esse crédito na carteira, são as mesmas preocupações que a securitizadora ou a gestora do FDIC vão ter que ter na gestão desse crédito dentro da sua própria carteira, uma vez que esse crédito tenha sido securitizado, né? Então, o tratamento da cobrança e arrecadação desses direitos creditórios é um tema super importante. O que acontece se... Algumas das perguntas que eu fiz aqui para você, né? O que acontece se o trabalhador for mandado embora? Quem vai mandar um boleto para casa desse trabalhador? Né? Que tipo de mecanismo eu vou ter à minha disposição para recuperar esse crédito se eu tiver um problema com a consignação? Ou se o empregador quebrar, né? Sim. É uma outra situação que é bastante relevante. Se o empregador quebrou, eu não tenho mais consignação. Eu vou ter que ir atrás do próprio trabalhador. E aí as preocupações em termos de formalização jurídica são logicamente peculiares, tem preocupações peculiares para esse tipo de recebível, mas tem as preocupações ordinárias de uma transação de securitização, né, que dizem respeito essencialmente ao fluxo de cobrança e arrecadação e a verificação na entrada do recebível na transação do cumprimento das normas aplicáveis para que eu possa efetivamente estar diante do risco que eu quero adquirir, né? É importante que quem monte essa transação, primeiro, contrate um bom advogado, né? Recomendo aqui, conheço 2 aqui apresentando esse podcast, mas estabeleça nos contratos, né, quais são os pontos de checagem na entrada, os critérios de elegibilidade, os documentos que eu vou ter que ver, as comprovações que eu vou ter que ter, para me acautelar de que o investidor vai estar exposto adequadamente ao risco que ele espera estar exposto, né? E para aquelas pessoas que fazem a venda desses títulos de securitização, um bom mapeamento de fatores de risco, né? Acho que no nosso podcast aqui a gente já deu várias dicas de coisas que têm que ser cobertas. Excelente. Bom, José, agradeço o bate-papo e a gente encerra por aqui mais um episódio aí do nosso podcast Entre Ofertas. Obrigado você, Henrique, sempre um prazer falar com você e para nossa audiência, fiquem ligados para os próximos episódios aí do Entre Ofertas, sempre falando de temas de mercado financeiro, mercado de capitais e ativos virtuais. Até a próxima.